Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para dar sequência a essa temática dos relacionamentos, né? E hoje eu queria tocar num ponto muito importante, que é a questão dos filhos no casamento, né? Essa é uma questão muito sutil, porque a maioria das vezes os casais querem ter filhos, né? Tem essa intenção. Às vezes um quer, o outro não quer, e aí gera conflitos exatamente com uma coisa tão importante como é ter filhos, né? Mas eu vou falar mais nesse momento, é quando o filho vem. Porque quando a gente está fora do casamento, ou seja, namoro, encontros ocasionais, etc., aquela história que na minha época se chamava amizade colorida e tal, vale tudo, tá tudo bom, cada um vivendo a sua vida e lá confundindo os seus encontros com prazeres, né? Com coisas assim que não são muito ligadas. Mas depois que há um casamento e que não precisa ser passado no papel, quando eu falo casamento é um relacionamento mais sério e que as pessoas pretendem levar essa relação mais séria juntos, né? Então a primeira coisa que tem que haver, primeiro para se resolver casar, é ter o desprendimento do amor, quer dizer, você casar por amor, gostar daquela pessoa e as pessoas se gostarem, né? Um gosta do outro, o outro gosta do um, e dessa maneira você começa uma relação mais séria porque sente essa ligação. Porque se for do contrário, né? Consequentemente, será apenas a união física de dois egos. E ego, a própria palavra diz, sou eu, quer dizer, o meu, eu, é o eu, né? Quer dizer, eu quero para mim, as minhas vontades têm que ser atendidas, eu quero casar para que o meu ego, fique satisfeito. Ou, pior ainda, quando a resolução de casamento é por uma conveniência. Ou a pessoa quer sair de casa e resolve casar com outra para poder sair de casa, ou porque estava numa situação econômica difícil e o outro está numa situação mais confortável, quer sair de casa para ter uma situação financeira confortável. Então há algumas motivações que não tem nada a ver com amor, né? Mas quando essa relação é com amor, porque quando não tem amor, tudo é possível acontecer de ruim, né? Porque a pessoa se uniu e se esquece que você, para unir a vida com alguém, antes era eu e você, agora somos nós. Ou seja, é um conjunto que está ali. E quando resolvem ter filhos, esse nós se consubstancia na própria figura do filho, né? Somos nós, mas aí a intenção é ele, né? Quer dizer, olha só como é que vai mudando. Era eu e eu, porque eu saía com quem eu queria, eu tinha uma liberdade de fazer o que eu queria, mas isso não me realizava. Encontrei alguém que eu acho que eu gosto e que vai me permitir me realizar num casamento. Então, o casamento é para isso, nada mais. Porque até para procriar não é casamento, procriar é relação sexual. E agora a tecnologia está tão avançada que já estão tirando procriação aí de embriões formados da pele, né? Da célula da pessoa. Quer dizer, então há uma evolução aí científica nesse campo. Mas eu estou falando da relação, estamos falando do relacionamento. Então, quando a pessoa resolve casar com a outra por amor e por amor pensa no filho, então há que ter um preparo realmente de abandonar o sentido do eu quero para mim, eu quero para mim, para as minhas coisas, para os meus, as minhas diversões, porque quando se casa a gente tem que casar com o outro também, aceitando o outro como o outro é, e o outro também tem vontades, tem situações que agradam, mas os dois têm que estar dispostos à renúncia. Casar é, antes de tudo, renunciar. Se você não estiver preparado para renunciar, não adianta que o casamento não vai durar muito. Porque você vai
querer continuar com as suas mesmas questões, aquilo que queria fazer, o modo de vida, você queria aquela vida que você tinha, óbvio que num casamento não vai poder. Aí começam os conflitos, né, na vida do casal, porque um vai querer fazer uma coisa, o outro vai querer fazer outra, mas eles não estão totalmente unidos pelo amor, porque o casal que tem amor, isso eu já falei talvez em mais de um vídeo, ele briga para fazer o que o outro quer, exatamente porque o que o outro quer é que vai realizá-lo, porque ele tem amor, amor é o outro, não tem outra. Não existe outra definição para amor. Amor é o outro. E quando eu falo outro, eu até englobo tudo que está do lado de fora, a natureza, a família, as pessoas. Quer dizer, você vive o amor pelo outro. E aí você vê a luz em você, pelo que você vê no outro de felicidade. Então, é nesse sentido que eu quero colocar a questão dos filhos. Quando há amor, óbvio, você está com um preparo bastante avançado em renunciar. E as renúncias maiores começam quando vem filhos. Antes o casal viajava muito, ia a muitos programas, etc. Isso considerando uma situação financeira adequada que possa permitir isso, mas mesmo que não gaste em situações financeiras, você tinha programações que não tinha filho. Mas quando o filho vem, muda toda a vida. Primeiro, você vai ter que dedicar àquela criatura que vai precisar dos seus cuidados. Segundo, o homem, principalmente, né, ele vai ter que compreender que a mulher, quando tem filho, há mudanças hormonais muito sérias nela. Ela não tem o mesmo corpo, ela não tem a mesma situação. Então, o que você tem que fazer? Não realçar na mulher aquilo que mudou nela, que poderá afetar até a sua autoestima. A mulher tende a engordar mais, tende a ter reações, né? Ela tem que amamentar o filho, então ela vai dar mais atenção para o filho, porque eu vejo maridos que são infantis, né? Que não cresceram, reclamar da mulher como se estivesse reclamando da mãe que não te dá atenção. E não tem a compreensão, a sabedoria de entender que ela está tendo que cuidar de um filho. Então aquele cuidado com o filho vai exigir não só o tempo, mas o desgaste físico. Provavelmente durante um bom tempo ela não terá a mesma vontade sexual que tinha. Isso afeta muito, os hormônios ficam afetados. Às vezes não, tem mulheres que conseguem manter a sua atividade sexual na mesma proporção, tão logo ela pode voltar a ter relações sexuais após o parto. Mas isso também não é comum. O mais comum é a mulher, no afã de cuidar dos filhos, ela não ter mais aquela disposição que tinha antes. Então o marido sente essa parte, mas aí já é um egoísmo. Eu quero ter, porque o sexo é só prazer. Eu quero ter o prazer, não estou tendo. E alguns cometem até a calhordice de trair a mulher, porque ela já não está dando aquela atenção sexual que devia, e ele acha que tem que descarregar em outro ambiente. Então isso também não é muito legal, porque afinal a gente tem que ter a condição de honestidade, de propósito, de saber que ali a mulher que está sofrendo ter o filho, ter todos os cuidados, e o homem deve ajudá-la em todo sentido. Agora, a maior ajuda que a mulher vai ter nesse momento primeiro, o marido, aí eu estou falando de homem mesmo, né, que eu gosto de separar, quando eu falo uma coisa geral, eu falo que entender que é homem ou mulher, não, mas aí nós estamos falando da mulher e do homem, né? Então, a mulher tem todo o encargo do nascimento do filho e as funções que precisam ter, que vão desde a amamentação, a alteração dos seios, a alteração do seu corpo. Então o marido tem que ter com a mulher o verdadeiro amor, compreendê-la nesse estado, respeitá-la como mulher, e aí o respeito tem que ter mais uma coisa, é a mãe do seu filho. Então você não pode querer que a mãe do seu filho não seja respeitada. Então já começa por aí.
os homens têm que entender que nessa hora eles têm uma parte na paternidade. E paternidade é a responsabilidade com a maternidade da mãe. Então, é um casal e com um filho. Então, agora, eu e você, agora somos nós e agora é ele. Olha só como é que vai mudando até o verbo que você vai expressar. Então, o homem tem que ter toda a paciência do mundo, toda que for necessária, para passar esse período de amamentação, de criação do filho e tal, e não ficar achando aquilo, dando importância ao que você vai ter que abrir mão por causa disso, que é o sexo, que é o programinha com os amigos, etc, né? Porque às vezes você tinha antes, você ia com os amigos, os casais de amigos, né? Para fazer todo tipo de programa. E agora não dá, porque você vai ter programas que não pode ir. Você não pode ir para uma noitada com a criança perto, né? Numa boate, num lugar de bebida, na noite e tal. Às vezes até consegue, mas isso não vai ser uma coisa habitual. Então você tem que abrir mão daquele fim de semana que você ia encontrar com as pessoas e tal, porque o filho vai exigir isso. Agora, não é você dizer, não, agora eu vou deixar a mulher em casa tomando conta do filho e vou sair para a programação como eu fazia antes. Isso não é justo, isso é até uma covardia. E eu quero falar para os homens aqui, não sejam covardes, porque a covardia é uma das condições mais depreciantes para uma criatura humana, né? Então você tem que estar junto com a sua mulher, junto com o seu filho, porque isso vai repercutir na saúde do seu filho, porque começa a saúde por aí. Ele sentindo a harmonia do casal, sentindo a presença do pai, dando força para a mãe, o leite dessa mulher vai ser um leite melhor, porque não vai estar intoxicado de adrenalinas, de corticoides, porque quando o marido não trata bem uma mãe que amamenta, ele está intoxicando o filho através do leite, porque ele está fazendo com que a mulher, com a tristeza, ela joga endorfinas, joga adrenalinas, ela joga os corticoides, joga todos os hormônios tóxicos em grande quantidade, porque esses hormônios eles são necessários. A adrenalina é necessária para você ter um impulso, ter o momento de ação e tal. Mas quando a adrenalina se torna crônica na sua produção, a pessoa está triste, está toda hora aborrecendo, está sentindo a falta do marido, sente aquela mágoa, aquela coisa toda, aquilo vai intoxicando o organismo da mulher. Quando o marido grita com a mulher por causa de qualquer coisa e o filho está ali, tudo aquilo vai... E isso eu ainda não falei dos cristais de água que fazem parte do nosso corpo, que também são afetados. Então veja que esse vídeo está sendo importante para mostrar a responsabilidade do homem no casamento quando tem o filho. Então ele tem que deixar de ser egoísta e não olhar a mulher com seu corpo alterado, porque provavelmente ela pode voltar a ter o mesmo corpo, mas às vezes ela vai ter um corpo alterado, mais gordo, mais com alguma coisa que você não estava habituado a ver. Você tem que amar a pessoa, amar o ser e não o corpo, né? Se você quer casar então com um corpo, casa com um manequim. Manequim é uma beleza, tudo certinho, como do jeito que você quer, e, né? Não vai casar com uma mulher que é um ser que tem sentimento. Então você tem que cuidar disso aí. E agora com o filho, você vai ter que ter a responsabilidade com ele, porque olha, eu vejo as crianças acontecerem. Eu fico na minha, porque quando eu vejo, porque o menino tal está com esse comportamento, o outro está com aquele e tal, pode estar certo que houve nesse casamento alguma coisa, desde a gravidez da mulher, até a amamentação, até o momento que ele começou a sair de casa, que essa criança ficou com as inseguranças causadas pelas atitudes dos pais. E as intoxicações que vão gerando alterações também psicossomáticas. Porque o psicossomático não é só em função do que a criança se alimenta, da relação dela com o casal, com o ambiente. Se a mãe tem um pai que acolhe, que dá segurança, né?
a mulher, no sentido de estar lá pronto para atender todas as necessidades, né? Que reveza com ela um momento de sono, que preza o sono da mãe, porque esse sono vai repercutir no leite da criança. Então, nós com certeza vamos ter uma criança mais ou menos saudável ao longo da sua vida, porque é nesse momento que, olha, o leite materno é o alimento mais importante da vida. Aquela criança que por qualquer razão a mãe não pôde amamentar, ela já sai perdendo alguma coisa. É óbvio que às vezes a mãe não tem condição de ter o leite, isso aí são questões, hoje até pela própria alimentação. Depois nós vamos, nos nossos vídeos sobre essa questão da saúde, né? Nós vamos tocar nesse aspecto da alimentação para a mãe que amamenta. Por quê? Porque ela tem que se preocupar com o que come para que o seu leite seja o mais completo possível, né? E isso é muito importante. A criança que é amamentada muito tempo, ela será sempre uma criança saudável, provavelmente com pouquíssimas doenças ao longo de toda a vida. Mas o comportamento do pai nesse momento da amamentação, no momento que ela está ali precisando de 100% dos cuidados, que ela nem anda, nem fala, nem tem nada, então esse cuidado, essa atenção, essa ajuda, né? Que aliás a palavra ajuda ela está mal empregada. O pai não ajuda coisa nenhuma a mãe, ele faz a sua obrigação. Então quando a gente fala ajuda já é um sentido machista, lá que pai bacana, ele ajuda a mulher a cuidar do filho, isso é conversa fiada. Ele tem a obrigação de ajudar nas tarefas, mas não é ajudar, é colaborar e cooperar. É diferente, eu ajudo quando eu não tinha nada que fazer, eu estou lá ajudando. Então que bacana, o fulano ajuda o Beltrano, ele colabora. Não é isso, você tem que cooperar, é uma cooperativa, você tem a mesma obrigação que a mulher. Óbvio que você não vai dar o peito para mamar porque não vai sair leite, mas você tem que a cuidar para que ela possa ter o leite necessário. E eu vejo às vezes mulheres tendo interrupção de leite por causa do emocional. E então a responsabilidade do homem é muito grande. Isso aí é uma coisa que os homens têm que se conscientizar da responsabilidade na hora que tem um filho. Ah, mas eu não queria ter o filho, não importa. Você é responsável a si mesmo. Senão você é um covarde, porque você está se eximindo de uma responsabilidade quando você casou e o filho veio. Ele não veio por acaso. E lembre-se, filho é uma riqueza que a gente ganha. Tá? Eu considero um filho uma loteria. Então não fica achando não, porque lá na frente você vai ver que a sua relação com os filhos vai ser boa para você também. Então não fica com essa burrice de achar que filho é estorvo, porque você está mais preocupado com a sua vida e não é. Agora, você tem todo o direito de não querer ter filho. Isso não estou aqui julgando ninguém que não quer ter filho, não. Isso aí Mas uma vez que teve, então trate de assumir a sua responsabilidade. Isso é muito importante, né? E aí não é só porque o homem tende, né? A gente vê aí o sentido social, principalmente na classe média alta, né? Que a responsabilidade dele, ele acha que é só dar dinheiro. Ah, vou dar o dinheiro para a mulher cuidar do filho, vou pagar a escola, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Isso não é nada. Isso não é nada, porque o que educa o filho é a educação mental, espiritual, é o exemplo, o amor e a paciência. Né? Então, isso nós já falamos no outro vídeo, mas eu vou fazer um vídeo só sobre esse tema. Amor, exemplo e paciência. Mas hoje eu quero cuidar dos pais. O meu recado é direto para os pais terem o sentido da total responsabilidade. A mulher, a única coisa que ela faz diferente do que o homem deveria fazer é dar os seios para ele mamar. Porque isso não tem jeito do homem fazer. Mas o resto, ele tem que estar lá dando todo o apoio para que aquela mãe produza um leite bom. Ao contrário, tem que tirar da mãe o trabalho de cuidar de fralda, né? De trocar fralda, disso, daquilo. Ele pode fazer tudo isso direitinho. E não vem com a desculpa dizer que não tem jeito, não, porque nem as mulheres têm jeito, embora a intuição faça com que elas aprendam mais rápido que o homem. Mas se você tiver amor no coração, pode estar certo que você vai ter jeito direitinho de dar banho, de trocar fralda, de
E quando vier a época da mamadeira, você dá mamadeira, acordar de noite e tá junto e tal. E aí você com a esposa, você vai tendo aquela compreensão de revezar, uma hora um dorme, outra hora outra acorda e tal, para que cada um possa levar a sua vida numa boa, entendeu? Então, você que está me ouvindo aí, que está tendo seu filhinho, curta, porque o tempo passa e isso é uma das partes da vida e um dia você vai lembrar o amor que você desenvolveu pelo seu filho simplesmente porque dá banho, troca a fralda, atende a mãe quando ela amamenta, quando ele come sozinho você vai dar de comer, vai conversar com ele e você vai criando uma relação muito mais profunda, né? Então não pense que está ajudando não, você está cumprindo a sua obrigação. Essa palavra ajudar é muito séria, muito, para mim é muito severa, muito o pai que ajuda a mulher, isso não faz sentido. Ninguém ajuda ninguém. É uma colaboração, uma cooperação. Numa cooperativa, que você tem aí de qualquer coisa, os produtores todos não produzem uma mesma coisa para a cooperativa distribuir para todo mundo os resultados. É a mesma coisa o filho é dos dois. Então, aquele filho será o resultado da cooperativa dos pais. Olha só, como é que até rimou a coisa aí, ó. Os pais cooperam, o filho fica forte, saudável, não vai ter tanto problema, não vai ter tanto remédio, que essas porcariadas que dão para as crianças aí. E depois nós vamos falar isso na parte de saúde também, né? Tem muita gente que tem uma febrinha, já quer logo dar um remédio, isso é um absurdo. Mas tudo bem, isso é outro assunto, o vídeo já está ficando grande, mas esse assunto dá para fazer uns 10 vídeos sobre a relação de pai e mãe. E olha, você que é machão aí, por favor, quando a mãe estiver amamentando, não fica tão, assim, ativo demais. Deixa ela manifestar a necessidade do sexo. E aí você atende. Você vai e segue o ritmo. Porque ela precisa estar tranquila, porque, obviamente, ela não terá, nesse momento do filho, uma vontade como tinha antes. Isso vai voltar aos poucos, mas a relação do casal é que vai fazer ter todo o estímulo para você ter o seu sexo numa boa. Tá bom? Então, por hoje é isso. Seja um bom pai, um bom esposo, que você pode estar certo que Deus está assistindo o seu modo de ser. O meu mais profundo namastê.